Estamos de volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. E neste bloco nós vamos continuar a debater sobre mediação e conciliação com o nosso convidado, o professor José Albêniz, que é coordenador do curso de Direito da nossa Universidade Federal, sediada aqui na nossa cidade. E como já foi muito falado pelo nosso debatedor, nosso convidado, e também pela nossa bancada, Erval e Sheina, nós estamos focando na questão da cultura, né, professor? Porque a cultura do brasileiro é de litígio, é de judicialização das questões. E nós estamos justamente procurando debater nesse programa para tentar conscientizar a população que o consenso, que o acordo é muito mais benéfico para ele. E a gente pode destacar diversos pontos positivos, né, do consenso, do acordo. Entre eles, que já foi falado aqui também, é a questão da eficácia da sentença. Erval falou que o pior acordo ainda é melhor que qualquer sentença, e é verdade, porque quando você negocia diretamente com outra parte, quando você tenta buscar um acordo, você está negociando e você está dando os limites daquele objeto que está em litígio. Ao contrário da sentença, né? Então, até para fingir a execução, o acordo ele é muito mais benéfico, porque já que você está acordando, a presunção é que você cumpra aquilo que você está acordando. Então, a probabilidade de haver uma execução contra aquela sentença, contra aquele acordo, é muito menor, né? E a questão também do recurso, né? Quando você está acordando com a outra parte, pressupõe-se que você não vai recorrer, porque você sabe dos limites daquele acordo. Então, a eficácia de um acordo é muito mais eficiente do que a da própria sentença, né? Então, a gente está batendo nessa tecla da cultura e queremos abordar também alguns aspectos do novo CPC. O novo CPC, ele traz uma seção que não tem no nosso Código de Processo Civil atual, que é uma seção que trata justamente dos conciliadores e dos mediadores, e traz algumas disposições, entre elas, como o tribunal deve proceder para justamente regulamentar essas questões. Então, professor, a gente queria saber um pouco mais dos tribunais, como eles vão prover os conciliadores e os mediadores para a realização dessas audiências. Isso mesmo, Joyce. Como já tinha até dito, falando da resolução 125 do CNJ, que foi um ponto crucial para essas discussões sobre mediação e conciliação, o novo Código Processual Civil, como você disse, inclusive muito bem, ele traz uma série de dispositivos que regulamenta a questão da mediação e da conciliação. Inclusive, em um dos seus dispositivos, ele trata dos auxiliares da justiça, inclusive tratando agora dos auxiliares numa modalidade, digamos assim, nova, que são os mediadores e os conciliadores. E o próprio CPC fala que, inclusive, os tribunais deverão, através de centros de conciliação, de solução de conflito e cidadania, que são os CEJUSCs, e nós temos, inclusive, aqui em atuação, aqui mesmo em Mossoró, esses centros. Então, essa é uma das formas que os tribunais eles passam hoje a tratar, eles passam, digamos assim, a abrir essa possibilidade para que conflitos lá sejam solucionados através, inclusive, de mediadores e de conciliadores. Hoje, nós contamos, inclusive, com mediadores e conciliadores, inclusive estagiários, temos muitos estagiários de muitas universidades, inclusive da própria UFES, atuando lá no CEJUSC. Então, essa é uma das formas que o próprio CPC acaba abordando e que os tribunais acabam tratando através do CEJUSC, que inclusive passa a ser regulamentado, como diz o novo Código Processual Civil, que cabe aos tribunais de justiça se regulamentar, claro, sempre à luz do Conselho Nacional de Justiça, e isso é um ponto mais do que positivo. Com certeza. E já que o professor fala no CEJUSC, nós gostaríamos de saber como vai se dar essa relação, como a população ela pode ser beneficiada com esse projeto. Eu acho, primeiro, uma iniciativa fantástica, certo? Esses centros de conciliação, eles são, acho que, uma das grandes bases que nós temos hoje para colocar isso em prática. E eu tenho observado muito isso, Joyce, inclusive, tem muitos estagiários, eu digo assim, alunos meus da própria UFESA,
que estão, inclusive, estagiando lá na Sejus, que eu consigo ver hoje, inclusive, nessa juventude, digamos assim, a vontade, o desejo de colocar todas essas questões em prática. E, claro que isso é acompanhado de um preparo. Eu digo que hoje os bons mediadores, os bons conciliadores, são aqueles que buscam, inclusive, estudar a raiz, a origem da questão, do problema, alunos que estão muito mais preocupados não apenas em tocar a bola para frente, dizer para aquela pessoa que o procura e diz, olha, judicialize, vá pela cultura de você transformar isso através de um instrumento, de uma petição e deixar que isso corra pelo judiciário por anos e anos. Então hoje já há uma preocupação do aluno em diante de um caso, em diante de um conflito, sentar com as partes, começar a ouvir, inclusive propor uma série de discussões. Isso é um ponto muito positivo. Eu tenho observado hoje que o aluno do direito, os alunos do direito, eles já têm essa preocupação, essa visão com a mediação e com a conciliação, o que eu acho muito positivo, Joyce, o que eu acho muito positivo, que são as sementes de hoje que amanhã vão mitigar um pouco essa cultura do litígio que nós temos ainda de uma forma tão arraigada. E sempre levando também em consideração que o mediador e o conciliador não é aquele profissional, certo, que vai, de certa forma, digamos assim, destruir a carreira do profissional futuro, porque muitos alunos, às vezes, vêm com aquele discurso de que, professor, conciliação e mediação, para mim, não adianta, porque eu quero, inclusive, professor, ganhar a minha vida profissionalmente, então, através do litígio é que eu vou conseguir, através da judicialização, e isso é um discurso que não é mais válido, certo? Futuramente a gente vai passar a contar, inclusive, com profissionais que tenham, inclusive, um gabarito com relação à mediação, com relação à conciliação. Os tribunais vão passar, inclusive, a contar com mediadores e conciliadores. Então, aqueles que estiverem muito mais preparados para a mediação e para a conciliação, com certeza serão os profissionais do futuro muito mais preparados. E o professor falou aí sobre a importância, né, do alunado, dos estagiários que estão acompanhando a prática nos tribunais, e Sheina abordou no primeiro bloco também a questão dos magistrados na tentativa de efetivamente conciliar as partes. E o novo CPC ele é bem claro quando ele diz que todas as partes, Ministério Público, magistrados, advogados e os próprios autor e réu, as próprias partes, elas têm que empreender esforços para tentar uma conciliação. Não é apenas, como o professor bem frisou, né, essa questão dos advogados, do litígio, não é apenas o magistrado que tem a função e o dever de tentar uma conciliação. Todas as partes envolvidas no processo, elas podem e devem tentar essa conciliação. Exatamente, Joyce. Um ponto importantíssimo discutido que você levantou, e talvez o ponto central de tudo isso é tirar aquela ideia de que a mediação e a conciliação são instrumentos estritamente privados ou particulares. Se a gente discutisse talvez mediação e conciliação há 10, 20 anos, isso também já era previsto, já se discutia, mas a mediação e a conciliação eram instrumentos praticamente particulares. Era dada a possibilidade de que, diante de uma situação, se as partes quisessem, elas entrassem ou conseguissem uma solução pelo método da mediação ou da conciliação. E hoje não. Hoje já se levanta, inclusive, a bandeira, e inclusive o novo Código Processual Civil, no parágrafo 3º do artigo 3º, ele inclusive chega a afirmar que cabe a todos os atores da justiça, aos magistrados, os defensores, os promotores, os advogados, as partes, as instituições, como, por exemplo, as instituições de ensino, cabe a todos eles incentivarem, instigarem, promoverem a cultura da mediação e da conciliação. Isso é muito positivo porque mostra que hoje há pelo menos uma tendência de engajamento geral. E todos saem ganhando, né? Como a gente já abordou a questão da eficácia do acordo, né? Em decorrência de uma sentença proferida pelo magistrado. Isso sem falar também... todos saem ganhando. Um dos objetivos também de se enfocar cada vez mais na consensualização é tentar desafogar um pouco o judiciário de demandas que são relativamente simples e fáceis de serem resolvidas se fossem antes negociadas e conversadas, dialogadas pelas partes, né? Então, nós temos realmente que começar a repensar, e o novo CPC ele vem aí com esse espírito, com esse novo projeto, e quem sabe, né, daqui a alguns anos a gente volta a conversar
conversar e nós tenhamos aí bons resultados com o novo CPC. Mas, como o professor Erval já falou também no bloco anterior, temos uma novidade, né, uma parceria com as práticas jurídicas e nós queremos agora levantar essa questão. Queremos que o senhor nos conte sobre essa novidade. Isso é um ponto muito positivo, que é essa parceria que foi fechada com a Tribunal de Justiça e os núcleos de práticas jurídicas aqui de Mossoró, onde através dessa parceria nós vamos inclusive promover justamente essa chamada cultura da mediação e da conciliação. Como promover essa cultura da mediação e da conciliação? Levando justamente através de cursos, levando através de oficinas, levando através da possibilidade de que o próprio cidadão, diante do seu conflito, ou diante dos seus conflitos, eles possam encontrar, não só no próprio judiciário, mas através do núcleo, ou dos núcleos, já que os núcleos de prática aqui de Mossoró estão envolvidos, eles passam também a encontrar ali respostas para aquele problema que, inclusive, podem ser solucionadas. Como você disse, Joyce, você falou muito bem, muitas vezes nós problematizamos muito mais do que aquele próprio litígio diante daquela situação que nós nos deparamos. Então, muitas vezes nós nos deparamos com uma situação que, através de uma conversação, através de uma negociação, através de uma mediação ou através de uma conciliação, nós conseguiríamos solucionar aquilo facilmente e o que é muito melhor, as partes sairiam muito mais felizes, muito mais satisfeitas, o que hoje nós não sempre encontramos isso. A sentença não significa dizer satisfação das partes. Muitas vezes até a parte vencedora não sai satisfeita diante de um conflito. Então eu acho que essa é a possibilidade, né? Levando inclusive o nome do programa, que o cidadão ele possa, certo? Para que ele venha diante do seu conflito, discutir, para que ele possa, diante de uma conversação, diante do conhecimento, diante do debate, ele possa encontrar uma solução e essa solução possa ser a mais positiva possível. Então esse é um ponto muito positivo. Eu acho que é um momento que merece um registro, é um momento louvável, é um marco, de certa forma, na mediação e na conciliação, aqui inclusive no município de Mossoró, e não tenho dúvidas que vai servir de base e que vai servir inclusive de exemplo para outras universidades, para outros estados, para outros tribunais. Afinal de contas, a gente está justamente semeando essa cultura da mediação e da conciliação. Então, estou muito feliz em fazer parte dessa parceria e tenho a mais absoluta certeza que vai ser uma parceria que vai render excelentes frutos. Pois é, nós também estamos muito felizes com a sua participação, professor José Albéniz, no nosso programa. Infelizmente, nós teríamos ainda outras perguntas para fazer, mas infelizmente o nosso tempo é curto, o terceiro bloco está acabando, né? Mas nós voltamos no quarto bloco com o nosso quadro Concurseiros Mossoroense, com dicas de concurso para você, concurseiro, que está aí estudando, que está empenhado. Então não pode perder o próximo bloco, que nós temos muitas informações para vocês. E nós gostaríamos de agradecer imensamente, desde já deixamos o convite para o senhor voltar outras vezes, discutirmos sobre outros temas e, como Erval já falou também, discutir sobre a arbitragem, né, que também é um instituto muito importante. Eu queria agradecer mais uma vez, dizer que queria falar muita coisa, certo? O assunto é muito rico, o assunto é muito propício para uma série de discussões, mas eu louvo e parabenizo mais uma vez esse presente que inclusive é dado ao cidadão para que ele passe a conhecer um pouco mais sobre mediação e sobre conciliação, e faço aqui inclusive o convite para aquele que está assistindo o programa, para o cidadão, que compareça aos núcleos de prática jurídica, compareça inclusive ao núcleo de prática jurídica, digo pela instituição a qual pertenço, que é o FESA, para que você possa conhecer um pouco mais e que diante de conflito que vocês venham encontrar, nunca deixem de procurar a mediação e a conciliação, que esses ainda são os melhores caminhos. A gente chama ainda de meio alternativo, mas eu espero que esse nome alternativo um dia saia e ele passe a ser de fato um primeiro momento, certo? E não um modo subsidiário de solução de conflito. Então eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição de todos vocês. Obrigada, professor. Boa noite. E o Cidadania volta já já. Não perca o nosso quarto e último bloco. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos.